Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos desse livro base, o Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos dar continuidade hoje na sequência das nossas questões, que estamos aí no livro segundo, capítulo 3, e que estamos falando aí do retorno à vida corpórea e vamos entrar hoje na perturbação espiritual. E, gente, esse estudo nos ensina no processo da desencarnação, para que possamos desencarnar bem. Então, aqui é um grande ensinamento. E para nós darmos continuidade nos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos ser gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pelo dom da vida, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, a toda a espiritualidade amiga e os nossos anjos guardiães. E os mentores que nos acompanham neste lindo estudo, nesse lindo grupo, e assim pedimos, Mestre Jesus, humildemente, que clareie a nossa mente para as nossas reflexões acerca das questões de hoje, assim como nós e a todos que vão nos acompanhar aí pelo canal do YouTube, do Facebook, através do canal do CEF, essa casa espírita bendita que nos dá essa linda oportunidade de compartilhar os nossos estudos, as nossas reflexões com mais corações. E assim, agradecidos por toda a espiritualidade amiga, vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos para 162, que é a última questão que fala do retorno aí da vida corpórea, que é a separação da alma e do corpo, aliás, do capítulo 2. É a última do capítulo 2 da separação da alma e do corpo. Então, a 162 está assim. Kardec pergunta: após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem: frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. E Kardec traz um comentário. Não se trata aqui, senão da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas, pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, mais fortes, e o desprendimento completo é mais lento. Então, aqui nessa questão 162, a gente pode ver
que o caso de decapitação, porque a gente já teve muitos casos em tempos remotos que as pessoas eram decapitadas, né, degoladas. Então, Kardec, ele pergunta como que fica essa separação da alma e do corpo, quem passa por isso? E a gente já viu, diante dos nossos estudos, que cada caso, gente, é um caso. A gente, todos nós vamos ser, e todos são amparados diante da morte. Só que vai depender muito da nossa vivência, de como vivemos aqui no planeta Terra, para ter esse amparo, porque por vezes a gente tem um amparo, mas a nossa mente, o nosso coração ainda está tão cheio, né, da vida terrena, do materialismo, que a gente não consegue enxergar a ajuda. Mas essa separação do do corpo e do perispírito, a gente já viu que ela não é dolorosa. O que é doloroso é a parte que antecede esse momento. Tanto que os espíritos aqui, eles falam, ó, mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do suplício. Então, essa preocupação é aquele medo de passar por isso. Então, gente, eu vou trazer para vocês agora. Eu não sei se todos vocês leram a história de Paulo, que era Saulo e virou Paulo de Tarso. Então, ele passou por esse suplício. Ele passou por isso, por essa decapitação, ele foi degolado. Então, na hora que aconteceu, gente, é tão lindo. Eu estava lendo esse último capítulo. Toda vez que eu leio, eu choro, porque é muito lindo. Para mim foi um livro assim divisor de águas, mas vamos lá, vamos ao fato. Então, aquela parte que ele foi decapitado, foi degolado, Paulo de Tarso, ele estava de pé. E na hora que foi feito esse serviço, Paulo, ali no livro tá, que ele se sentiu caindo no chão e ele teve sim um leve mal-estar. Ele teve esse mal-estar, mas ele logo percebeu depois, e até está no livro, de alguns minutos logo após, ele se sentiu acolhido ali por mãos amigas e sentiu como que se tivesse na sombra de uma árvore. Então, olha só, ele foi decapitado assim, mas todo decapitado assim, vai passar dessa forma? Não. Cada caso é um caso. E ali, Paulo, ele foi recebido por essas mãos amigas, foram os amigos dele aqui de vida terrena que o ajudaram, né? A história ali dele com Ananias, né? Naquela estrada de Damasco, o Gamaliel, que foi aí o seu professor. Então, ele foi recebido por esses companheiros. E é muito lindo, né, gente, a história dele. E foi ali, né, questionado até para ele qual seria o desejo dele. Passou tantas coisas, né, na cabeça dele, no coração, na mente ali, que ele gostaria de rever, mas ele pediu humildemente para que fosse ver Jerusalém, aonde ele cometeu algumas atrocidades. E ali ele passou por vários lugares e orou. Então, olha só, é tão lindo relembrar essa parte. Quem não leu, eu recomendo ler. Não vou contar tudo aqui, porque o finalzinho é lindo, né? De realmente de chorar. Quando eu li esse livro, eu li o último capítulo 3 vezes. E nas 3 vezes eu sentada ali, eu chorava. Eu falei assim, gente, que lindo, que lindo. Todos nós somos capazes. Mas isso foi Saulo que virou Paulo. Então, esse homem novo.
essa transformação. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui nesse 162, porque ele representa bem, porque por vezes a gente, às vezes, diante dos estudos, a gente pode ficar preocupado com nós mesmos, né? Gente, será que eu sou capaz de me melhorar? Sim, sim, todo dia um pouquinho. Então, Deus é benevolente. Ele tem essa compaixão, esse amor por nós. Então, todos os dias ele vai dar oportunidades da gente se melhorar e ter oportunidade daqueles errinhos minúsculos que sejam, da gente poder fazer diferente. Então, por isso que eu digo, né? E a gente já pensa assim, esse estudo a gente aprende, a gente está aprendendo a viver bem para morrer bem, porque a gente já viu que a gente desencarna do jeito que está aqui. E a gente não precisa esperar outras vidas para nos melhorarmos, a gente pode começar agora. Então, esse é um exemplo de Paulo, mas cada caso é um caso, cada decapitação vai demandar aí, porque como todos nós aqui temos um DNA, somos um diferentes dos outros, o momento da morte também é. Não existe a morte assim, igualzinha um ao outro, né? A gente se inspira, a gente vê os casos, como o livro também, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz traz aqueles casos para nós, para a gente aprender, para a gente se inspirar. Olha, esse caminho é legal e esse não é. Né? Então é isso, gente, que eu trouxe do 162. Eu queria falar assim, sobre esse amparo, né, que você falou, que quantas decapitações houve, né, no planeta antigamente, né? Eu gosto sempre de citar filmes, né? Não sei se vocês assistiram Coração Valente, né, um filme longo. Então, no momento do suplício dele, quando chega o suplício maior, que seria a decapitação, ele vê a noiva, né? Então você vê que é uma ficção, é óbvio, mas você vê que é o amparo, né? Que de Deus permitindo um ente querido passando, né? Pela multidão para que ele enxergue, porque ela também sofreu todo esse suplício da morte e tal, né? Que era o amor dele. Então você vê, claro, assim, ela passando no momento da decapitação. Então a gente pode dizer assim, não que ele seja nada comparado a Paulo, né? Óbvio, mas é uma ficção que mostra para você esse momento de amparo, né? Então, conforme você viveu, conforme vai ser o seu amparo, aquilo que você estava falando, a preparação nossa para esse momento, né? Muito importante, né? Só para lembrar assim do filme, não sei quem assistiu, mas mostra bem, né? É verdade, Suzy. Por aí a gente vê a importância da gente dar valor da forma como a gente vive, né? Porque da forma que a gente vive é a forma que a gente vai morrer, como a Mary mesmo falou. Se a gente viver bem, vai morrer bem. Sempre tem o amparo, sempre vai ter, de qualquer forma vai ter. Só que tem que ver se a gente vai estar preparado para ver este amparo, né? Lembra no livro do André Luiz, o Nosso Lar? Que ele não conseguia ver o guia espiritual dele, não conseguia ver a mãe, mas eles estavam ali. Então, depende de como a gente morre, é que a gente vai se adaptar melhor ou não, né? Aí tem hora que tem, dependendo da morte, demora um pouco, né? Para a gente ficar bem. No caso do Paulo, né? Ele já era um espírito redimido, né? Ele desfez todo o mal que ele causou, ele pagou por todos os maus, ele colheu todos os frutos amargos que ele plantou. Então, com certeza, ele não sentiu a dor da passagem,
ele foi acolhido, como a Miri mesmo comentou, né? Que nem no caso, no livro Ave Cristo, é a coisa mais linda também. Quando os cristãos vão para a morte também, o acolhimento deles, sem dar spoiler, né? É a coisa mais linda, eles foram acolhidos pela falange de Nossa Senhora, eles não sentiram nada. Tudo, aquela coisa horrorosa aos nossos olhos, eles não passaram por aquilo, porque eles foram acolhidos antes. Fizeram por merecer, né? Sim, legal, Cleide. Esse livro tá aqui na minha listinha para eu ler, eu ainda não li. E Tô terminando é para lindo ler. esse livro, gente. Ave Eu Cristo. imagino. Eu recomendo. É. Então Posso vamos ir? para Posso? 163? É, agora a gente vai para o terceiro, né? A perturbação, que fala sobre a perturbação espírita. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo. Aí os espíritos respondem: consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Bom, em primeiro lugar, a gente vamos ver o que é essa perturbação espírita, né? Porque às vezes a gente pensa, ai, perturbação, o que é? Desorientado, doido, preocupado com aquela doideira toda que a gente, porque perturbação é isso, né? Mas no caso aqui ele quis dizer perturbação, é, é um momento que a gente vai fazer a passagem, é a forma como que a gente entende essa passagem. Então, a perturbação, ela é como se fosse a, o estado que a gente está nessa transição, né? Como é que está a nossa mente, o nosso espírito? Eles usam essa, essa frase, né? Perturbação espírita, mas é só para dizer que é uma mudança de nível, na passagem, tem que saber como é que a gente está. Então, a gente pode estar desorientado, perturbado, sem saber o que está acontecendo, né? E no caso aqui, com a resposta deles, eles falam que pode ser imediata, imediata não é o termo certo, porque vai depender de como a pessoa viveu, né? Porque eles dizem que quando a gente passa para o outro lado, a gente é como se a gente adormecesse, né? É como que a gente fica meio anestesiado, né? Porque o nosso fluido ainda continua ligado no corpo, né? Tem o cordão fluídico, né? Ele vai se desligando, como a gente viu nos outros estudos, né? Ele vai se desligando devagar. No caso, se a gente, com nossos estudos, se a gente já tem a consciência, a gente já percebe logo, fiz a passagem. Então, a gente já começa a aceitar isso, né? Não sofrer, não se ligar com as coisas que deixou aqui na Terra, é, se preparar para um mundo novo. Então, é mais rápido. Caso contrário, demora mais. Tem casos que é infinito, porque depende muito da pessoa. Se a pessoa fica ligada nos bens materiais, nas pessoas que deixou aqui, no status social. Então, tudo isso vai depender muito. Por isso que eles falam, né? É, consciência imediata não é o termo. Ele fica perturbado por algum tempo. Esse tempo não é definido, não tem determinação,
porque vai depender de cada pessoa, de como ele se preparou para a morte, dos estudos que ele tem, que nem a gente no nosso caso, né? Provavelmente a gente já vai se ligar, talvez durma 1 ou 2 dias, né? E depois a gente já vai estar entendendo tudo o que aconteceu, porque através dos nossos estudos, né, gente? Quem não estuda não sabe disso. Então, vai ter o processo dele, né? Esse estado de perturbação, eu entendo que é a nossa própria consciência, né? Como a Cleide falou, nos analisando, né? Então, nós julgando nós mesmos, no sentido daquilo que a gente construiu aqui, né? E aquilo que eu deixei, e minha família, né? Tem a ver com o grau de apego. E assim, quando a gente fala que é nossa consciência julgando nós mesmos, né? Isso me lembra um pouco aqueles filmes, né? Quando se trata de morte, né? De pessoas que relatam, passou a minha vida inteira num filme, né? De alguns minutos. Eu acho que é nessa hora que bate essa perturbação, né? Porque não deixa de ser a nossa consciência Cobranças, julgando a gente, a cobrança, né? Em cima da gente mesmo. Eu legal. também entendo assim que essa consciência, é, nossa, na passagem, fica aquelas perguntinhas, né? É, opa, quem eu sou? Onde eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? O que que Eu não estava aqui, eu aconteceu? estava em outro lugar. Peraí, né? Aí você, né, naquela fase, aí você tenta ver aquelas coisas materiais, o celular, as suas coisas, você não consegue pegar, não consegue chegar próximo, né? Lembra até aquele filme Ghost, né, Suzele, que uma vez você comentou. Então, essas perturbações, como por exemplo, assim, acho que vocês já devem ter passado por isso, quando a gente acorda assim, né, rapidamente, ou por um despertador, alguém acordou a gente ali, e você tá com tanto sono, você tá bêbado assim de sono, né, e você acorda e você fala assim, não, peraí, você ainda não tá sintonizado com o mundo, né, com o dia ainda, aí você fala assim, não, peraí, você não começa a entender nada, né? Aquele momento assim que você ainda não acordou, parece que seu espírito ainda não acoplou ali, né, no seu corpo físico, você está desbaratinado ainda, né? Então, é mais ou menos aí essa sensação desse acordar. E também eu me lembro que por vezes em sonhos, em desdobramento assim, aí passando assim por várias coisas ali, eu falava assim, ai caramba, será que eu já morri? Né? E aí eu peço para acordar, né? Eu falei assim, aí quando eu acordo, que eu vejo o Gerson do lado, eu ainda tô aqui, né? Então, acho que são essas sensações aí também, né? Tudo isso que vocês falaram e trazendo para a vida prática, eu associei mesmo a isso. É o despertar do sonho, né? Seja um pesadelo, um sonho bom, né? No pesadelo, você fala, ai, que alívio. No sonho bom, você tenta dormir de novo, mas o sonho não volta, né? É mais ou menos. Verdade. E também vocês comentando, eu lembrei, um estado de perturbação é quando a gente vê os relatos que a gente tenta conversar com as pessoas que estão nesse plano, porque tá vendo eles normal, fala com eles, eles não ouvem, não olham para a gente, né? A gente fica pensando, meu, por que tá acontecendo? Ninguém tá me ouvindo, ninguém tá me vendo, né? Isso aí deve ser perturbante, né? O filme Ghost lembra muito essa parte aí também, né? Tá bem É fresquinho verdade. aqui na minha memória. E vocês vejam, né, gente, mesmo essa pergunta que Kardec fez, a gente já até fica subtendido diante de todas as questões aí que nós já vimos.
Mas você vê, Kardec, ele é tão minucioso nas questões, no estudo, que mesmo assim ele enfatiza essa pergunta, né? Porque a gente já respondeu, e gente, como a gente sempre falou em todas as questões, depende da nossa vivência. É Vamos. verdade. Se a gente não visse, não lesse a resposta dos espíritos, com todo o estudo que a gente vem tendo até hoje, a gente já saberia responder isso, né? Já foi bem comentado isso, mas ele é tão minucioso, tão didático, que É. ele explora até o fim. E impossível não entrar na nossa cabeça tudo que ele está querendo ensinar, né? Ô, Cleide, você fez um comentário que eu tento fazer aqui, né? Quando eu vou estudar, eu tampo a resposta dos espíritos. Aí eu vejo a pergunta do Kardec e tento responder. Aí depois eu Exato. olho lá, eu falo, realmente. Aí eu vou completando, né, as minhas respostas aqui íntimas. Mas é interessante você estudar e tampar a resposta e você mesmo responder diante do Sim, que já temos aí de estudos, né? a gente já tem bagagem, pelo menos para palpitar, Isso, né? Imaginar como seja, né? verdade. E muitas vezes a gente acerta, né? Porque ele é bem detalhista, né? É você, Gerson, lá no 64? Podemos? Sim. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Tá? Como vimos aí na questão anterior, né? Então, cada espírito tem o teu devido grau então, de perturbação e ela varia de acordo com o seu grau de apego material. Eles deixam bem claro aqui nessa resposta, né? Então, a pessoa não quer perder aquilo que construiu, né? E conquistou de concreto e que não vai poder levar para outra vida. A questão de apego pessoal, familiar, né? Então, eu vou deixar meus filhos, vou deixar meus pais, vou deixar meus irmãos, né? Então, essa questão do apego, então, quanto mais ele fala aqui, o homem carnal, o apego às coisas materiais, né? Então, aquele que está purificado, ele diz, né? Que já reconhece que não dá tanto peso assim para as coisas materiais, né? Mas então cada um tem o teu momento de desapego aí, né? Porque tá intimamente ligado ao teu grau de apego. Quanto você não quer abrir mão, não quer perder, se agarra muito às coisas daqui da Terra, que pô, não tem como levar. É É isso. isso mesmo, já eu também entendi assim que essa consciência que ele fala do homem carnal, que ainda não é pura, né? O que que é essa consciência pura? É exatamente isso, Jéssica, que eu entendi. São aqueles vícios que ainda temos. Vícios morais, vícios na vivência, que são os apegos que você falou, os nossos desejos. Então, aí ele conserva realmente essa impressão aí por mais tempo, porque lembrando que o processo da desencarnação não qualifica nós como espíritos. O que qualifica a nós é a forma como vivemos. A prova e a expiação é aqui, né? Não é lá. Exato, exatamente. Por O isso que temos, microfone está fechado, Cleide. Pode falar, Suzele. né? Por isso que a gente tem que aprender a ir desapegando,
Que é óbvio que a gente tem um apego muito grande com filhos, com parentes, com amigos, tá? A gente se sente bem, né? Não só no material, mas temos que aprender a ficar sozinhos, né? Apesar que nunca estamos sozinhos, mas aquela sensação de estarmos nós com nós mesmos, temos que trabalhar isso em nós. Isso não pode nos causar medo, nada disso. É um momento em que você consegue entender esse desapego, quando você está sem ninguém, né? Quando você está você com você, apesar Verdade. da espiritualidade, né? Mas é o momento em que você começa a entender esse desapego. O desapego material é grande, o desapego com as pessoas também mais ainda, né? Então é um momento que temos que começar a aprender a isso, né? Pra desapegarmos, né? Desapegar em vida, né, Suzy? Fica mais. É, é, aí, eu lendo essa parte aqui, aí eu lembrei dos idosos, né? Que ficar idoso é uma dádiva, porque a gente está tendo a chance de ir se desapegando, de ir estudando. Até o idoso que tem algumas doenças, é depurativo as doenças, né? A gente já sabe. É para a pessoa parar e pensar, né? Eu lembrei das nossas viagens de carro, que a gente passa por aquelas fazendas enormes. A gente até fez um comentário a última vez, né? A gente ficou pensando, ó, da última vez a gente pensou, nossa, quem será o dono dessa fazenda enorme? Aí a gente falou, deve ser um idoso. Aí a gente comentou, nossa, como é que deve ser para ele, né? Ele construiu um império. Como é que tá a cabeça desse idoso que tem essa fazenda enorme? O que ele está pensando? Eu vou largar esse monte de terra para os meus herdeiros? Como que os meus herdeiros vão fazer? Depois que eu for, como é que vai ser? E também tem o idoso que tem a chance de falar: nossa, eu eu trabalhei, construí todo esse império. Agora, quando eu for, vai ficar aqui, não vou levar, né? Eu espero que quem dê continuidade consiga fazer melhor do que eu fiz. Então, assim, é, eu dei esse exemplo do idoso porque é bem fácil a gente ver isso, porque normalmente a gente fala assim, os idosos que constituem muito dinheiro, que construíam um império, eles são mais apegados, né? Ai, quem vai cuidar disso, né? Eu não preparei fulano, eu não preparei ciclano, né? Mas também tem a opção de, bom, eu fiz a minha parte, vai ficar aqui, quem ficar, vê o que vai fazer, ou vende, né? Ou toca para frente. Então, assim, é muito engraçado que eu lembrei das nossas viagens e, né? A gente vê aquele marzão de terra. Nossa, e o dono disso? Um dia vai morrer. Como é que tá a cabeça dele, né? E assim, como a gente falou das doenças, né? Tem doença que serve como uma lição para a gente e até para preparar a gente para uma boa morte. É meio antagônico, mas é verdade, porque você está doente, você tem tempo de se redimir, você sabe que a morte é iminente, você tem tempo de pedir perdão, tem tempo de fazer diferente, né? Então, depende da forma como a gente lida com isso, né? É como a gente viu desde o começo, né? Dependendo da forma que a gente vive, a gente vai morrer. Você lembrou da fazenda, eu lembrei daquelas charges, sabe? Daquelas pessoas com aquelas malas caindo dinheiro, chegando lá para cima, sabe? É verdade, tem isso, é mesmo. É A muita... mala aberta, né? E o E não, dinheiro caindo. não dá, né? Isso não vai levar. Verdade. Essas são as perturbações mentais aí. Exato. Gente, olha só, vamos deixar 165 para a É próxima longe. semana e que depois também Kardec faz um comentário
e um belo comentário acerca dessas questões aí da 163, 164, 165, que vale a gente ler minuciosamente e que vai realmente é tipo um resumo aí de tudo que a gente viu nesse processo da desencarnação. Então vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que estiveram aqui conosco para o nosso entendimento, as nossas reflexões. E como é bom, Senhor Jesus, estudar em grupo, através dessas reflexões que cada um traz. Como é bom porque podemos praticar um pouquinho por dia em nossas vidas, todas essas vivências, essas reflexões aqui externadas. E assim agradecidos, que tenhamos todos aqui um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima semana para dar continuidade nesses nossos estudos.